Então, começando, hoje é dia 27 de fevereiro de 2023, estamos aqui para a banca de qualificação de doutorado da Janaína Neves Maciel, com a presença da professora Sara Nunes, do Instituto Federal de Blumenau, né? Federal de Santa Catarina, em Blumenau, campus Blumenau, e da professora Idonita Policarpo Machado, da Universidade de Passo Fundo. Né? Então, assim, eu vou primeiro abrir para a Janaína fazer as suas considerações iniciais, né? Mais para... Claro, vocês leram o texto de qualificação, mas é mais para apresentar o contexto em que isso... a trajetória da pesquisa que levou, né, a esse texto, né? E depois vão passar a arguição de vocês duas, né? Considerando, assim, pelo grau de distância, né? Primeiro a professora Idonita e depois a professora Sara, tá bom? Janaína, com a palavra. Certo, gente. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu sei que o professor Paulo já fez o agradecimento, mas também não quero perder a oportunidade de agradecer o aceite e, sem dúvida, as contribuições que vocês farão. Na verdade, né, perguntei inicialmente para o professor Paulo se seria necessário organizar uma apresentação e ele sugeriu a importância de comentar mais sobre como que eu cheguei até essa estrutura de texto do que uma apresentação em modos mais formais, né? De fato, esse percurso do doutorado tem sido um percurso bastante longo. Eu entrei em 2017, então já inicialmente o tema proposto, o projeto proposto ao programa tinha como título Os Muitos Fios de uma Teia, aspectos da relação entre o cenário político catarinense e a estrutura agrária na Primeira República. Então, o meu foco era muito mais centrado nas relações entre o cenário político e a estrutura latifundiária do município, até porque eu vinha de um percurso no mestrado, onde eu estudei os processos de regularização fundiária nas 2 primeiras décadas da Primeira República, e então estava muito imersa nessas discussões dos direitos de propriedade, nessas discussões na legislação que versava sobre a regularização fundiária, sobre o próprio endossamento, né, de uma defesa do latifúndio pecuarista, que a gente vai ter uma legislação na Primeira República aqui em Santa Catarina, ao menos, que legitima esse processo. Então, estava muito mais centrada nesse foco, né, nessa relação entre o cenário político, que justamente esses políticos que elaboravam as leis eram os próprios detentores de imensos latifúndios pecuaristas, ao menos no Planalto Serrano Catarinense. Então, estava muito vinculada a essa discussão, e aí por ali eu comecei a fazer um estudo sobre as famílias oligárquicas do Planalto Serrano Catarinense, e aí, né, me debrucei muito tempo sobre os Ramos, que é de fato, né, uma família oligárquica que vai atravessar ali Primeira República, até passando a Ara Vargas, assim, vai ter um destaque político, uma influência política muito grande no Planalto, mas em todo o estado de Santa Catarina. A nível nacional também vão ter, né, uma influência, arranjos, redes de relações muito fortes. Então, caminhei ali pelo menos os 2 primeiros anos do doutorado muito por esse caminho, tentando encontrar inventários dessas famílias latifundiárias, dessas famílias oligárquicas, e uma nomenclatura, né, que eu acabo utilizando por entender que, de fato, pertenciam a grupos oligárquicos e já se constituíam também enquanto famílias. E foi o caso da família Rupp, em Campos Novos, o caso dos Costas também ali na região do Planalto Serrano, dos Ramos, como eu comentei, e busquei também registros de batismo, porque a gente tinha lido um texto que desenhava muito relações de compadrio no Alegrete, e eu achei aquela estrutura muito interessante, assim, e pensei que ela pudesse auxiliar também para compreender essas famílias e essas redes de relações ali na Primeira República, mas muito centrada ainda, né, nessa questão dos políticos latifundiários. E aí fiz o percurso tentando pesquisa por esse caminho mesmo, não foi muito fértil. Aí em 2020 eu
rascunhei um texto que versava mais sobre a herança imaterial dessas famílias, não só do ponto de vista de memória, de patrimônio imaterial, mas nessa estrutura de herança e transmissibilidade mesmo. Porque, para além dos latifúndios, para além dos direitos de propriedade que se passavam entre os membros das famílias, também havia toda uma bagagem política, uma influência, um acesso a essas redes de relações, porque é possível conectar diferentes gerações dessas famílias, mantendo essas redes de contato, essas redes de relações, esses vínculos. Então, aí também caminhei de 2019, 2020 até 2021 por esse caminho, assim, né? Pensando. Aí o título daquele texto era Herança Imaterial e a Construção Política das Famílias Oligárquicas no Planalto Serrano Catarinense. Então, já mais voltando para essa questão dos vínculos e da construção política dessas famílias. Aí também me direcionei aos inventários, a buscar essa herança de relação que as famílias iam deixando, que iam construindo entre si. Então, o Henrique Rupp tinha, né, de Campos Novos, tinha uma relação com o João Costa, em Lages, e os seus descendentes vão mantendo algumas relações. Aí, nesse momento, identifiquei elementos importantes no inventário do Laureano Ramos, que vai ser o patriarca da família Ramos ali em Lages, né, o primeiro Ramos que constrói raiz ali na cidade, e é o pai do Vidal Ramos Sênior, e por sua vez vai ser pai do Vidal Ramos Júnior, que vai ser governador do estado, e ele já aparece daí agora, né, na Revolução Federalista, os dois Vidais, e aí também me faltou muita base, muita fonte dos inventários, né? Porque para que eu conseguisse até ter uma dimensão de patrimônio, por exemplo, que fosse a herança material, né? Eu não consegui elaborar uma continuidade do ponto de vista de fontes históricas que me embasassem essa minha leitura de transmissibilidade, de herança pelas gerações. Então, também não foi muito frutífero nesse momento. E aí, até foi uma sugestão do professor Paulo, começar a investigar nos jornais, buscar falas. Aí, naquele momento, ali, 2020, já, a minha busca foi me direcionar para os jornais, muito também em virtude da dificuldade de acesso aos próprios locais de pesquisa, não mais só as fontes, que já tinha sido um esforço bastante grande, mas, por exemplo, o Museu Thiago de Castro, que é um museu, um acervo documental riquíssimo de Santa Catarina, que fica no município de Lages, ele passou mais de um ano fechado para acesso à pesquisa, né? A gente, 2020, 2021, a gente está bem no auge da pandemia, então a gente teve arquivos aqui no estado completamente fechados, completamente impossibilitados, nossos pesquisadores, né, impossibilitados de acessar esses arquivos. Então, uma fonte que se tinha disponível naquele momento eram os jornais, que aí, através das hemerotecas digitais, eu poderia ir buscando elementos importantes. Mantive o foco na Primeira República e aí me direcionei mais a tentar buscar falas, posicionamentos, pronunciamentos ainda desses membros dessas famílias oligárquicas. Estava meio fissurada neles, né? E depois encontrava coisas interessantes em conversas mais seguidas, mais frequentes com o professor Paulo. Ele apontou esse caminho de como será que havia sido, ou qual o impacto da Revolução Federalista, como que isso estava aparecendo. E aí, de fato, direcionei aí nisso o Museu Thiago de Castro, já tinha reaberto o seu acesso, ainda de forma restrita, mas já tinha aberto o seu acesso às fontes, e aí me direcionei através principalmente do Gazeta Serrana, do Gazeta de Lages, desculpe, e iniciei uma busca, então, para ver a movimentação mais do cenário da Revolução Federalista, ainda pensando muito na Primeira República, e aí, de fato, encontrei elementos importantes, assim, fontes significativas que ainda não haviam sido trabalhadas por outros historiadores, por outros pesquisadores,
nomes significativos, então a gente vai ter até um nome que não aparece tanto nesse momento ainda no texto, a gente tem, está citado, né, mas tem mais fontes ainda sobre ele, que ainda não... Janaína, acho que tocasse em algum botão e ficasse mutada. Tá mudo? Isso. Voltou? Agora voltou. Isso. Então, desculpe. Eu acho que eu parei, estava falando do Demétrio, né? Estava falando dos nomes que não estão Isso. citados. Isso. E aí, então, tem o Demétrio Ramos, que é um nome que também tem sido citado em outros estudos, em outros conflitos armados. O parentesco dele com o Vidal Ramos tem sido estudado, tem sido levantado por alguns pesquisadores. E, então, a partir daí, eu vi que tinha um caminho fértil a ser trilhado. Aí me aprofundei mais nessa questão, no estudo da Revolução Federalista em si e nos cruzamentos, nos impactos da Revolução Federalista no município, mas não só nos impactos, nos cruzamentos entre os políticos, entre os arranjos e as forças locais que fizeram parte desse momento histórico. E aí, enfim, é esse momento do texto que chega até as mãos de vocês, então. Ele vai ser na verdade, 2021, primeiro mês de 2021 para cá. E ele está estruturado, pelo menos, né? Foi submetido, né? Com uma estruturação de 4 capítulos. Quando eu comecei só vou conectar o computador. Comecei a estruturar a tese. Tinha pensado em 5, mas com o encaminhamento, com a escrita do texto, eu vi que eu ainda tinha pouca leitura organizada, porque a gente faz tanta leitura e, ao mesmo tempo, quando precisa delas, mesmo as fichadas, assim, a organização delas às vezes fica um pouco confusa. Então, as minhas leituras quanto à transição de monarquia para república ali, imaginei que ainda não desse um capítulo inteiro, então acabei juntando, né, esse momento de transição da monarquia para a república no país e no estado de Santa Catarina em um capítulo só, que aí vai ser ali o primeiro, a sugestão de primeiro capítulo, e os 3 seguintes aí já versam mais sobre o município de Lages e a Revolução Federalista no Planalto. A gente fala Lages, mas Lages da Primeira República é uma extensão territorial que abrange muitos municípios de todo o Planalto Serrano, né? A gente pensando em Lages, mas muito no Planalto Serrano como um todo. Sem falar nas redes de relações que ultrapassam, né, obviamente, esse espaço geográfico. Acho que é isso, por enquanto. Legal, obrigado por enquanto, Janaína. Então, agora eu passo a palavra para a professora Ironita. Boa tarde, Ironita. Obrigado. Boa tarde. É um prazer estar aqui, né, com vocês, Paula, Sara, principalmente você, Janaína. Então, meu agradecimento por essa oportunidade. Eu já respondia na ocasião do convite, que era um momento de aprendizagem, e eu fui. Né? Pude dar, né, o conhecimento de fatos, elementos que eu ainda não conhecia. E já adianto, Janaína, assim, que você faz um trabalho de muito esforço ali, a gente vê, né, que tu busca nas fontes, né, dar aquela coerência que é preciso dar, né, e aí na tua fala se ratifica isso, né, você foi para os arquivos, você, né, fez um esforço bem grande, e é bem claro isso. Segundo o que tu propõe, né, com um grande tema para pesquisar, me parece, né, a gente vai conversar um pouco agora, mas me parece assim que essa primeira versão caminha ao encontro realmente do que tu se propõe, né, que é compreender um pouco todo esse movimento da federalista, especificamente em Lages, né. Eu acho que você dá conta disso. Mas, né, como sempre, a banca de qualificação, a gente tem por objetivo de vir e dialogar no sentido de qualificar o texto, né, de ampliar. Então, eu gostaria de fazer contigo algumas considerações que, com certeza, você deve avaliar junto com o teu orientador, algumas coisas
eu tenho quase que certeza absoluta que vão ser desconsideradas em função que, às vezes, tem muito preciosismo da parte da gente, né? E a gente olha de um lugar, tá? Eu só gostaria, antes de qualquer coisa, de ir adiante, perguntar quanto tempo ainda a Janaína tem? Tem 1 ano, professora. Tem 1 ano. Ah. Em sala de aula, mais 1 ano de prazo. Assim, na verdade, eu tenho direito a mais 2 prorrogações de 6 meses. Tá. Mas se 1 ano de prazo dá para fazer bastante coisa, né? Então, assim, eu vou... Fale, Jana. Não, eu espero conseguir. Porque você tomou um rumo há pouco tempo, né? Isso. Então, isso significa que você precisa de mais tempo para realmente amadurecer bem tudo isso, né? Então, de maneira geral, eu queria te dizer assim, de que o texto corresponde mesmo à vamos dizer assim, à tua intenção de pesquisa, tá? Eu fiz comentários ao longo de todo o texto, que eu não vou fazer aqui para não tornar cansativo, tá? Muitas questões são questões metodológicas, outras são do texto propriamente dito, das fontes, mas, assim, em linhas gerais, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer e conversar com vocês é o que você coloca na introdução, né, em termos metodológicos. Então, assim, você se propõe, assim, a fazer uma análise, né, de microhistória, né, a questão do jogo de escalas, e, enfim, né, para poder fazer esse desdobramento das estruturas macro, faz toda uma proposição aí, né? E aí eu coloco minha primeira questão, como eu disse, que a gente pode estar olhando de um lugar e não está conseguindo ver a proposta. Eu, particularmente, penso que você não consegue fazer isso no texto que você apresenta, né? Não consegue fazer essencialmente esse jogo de escala, principalmente que se refere à microhistória. Aí você poderia dizer assim, mas eu consigo trazer a rede de poderes, né? Eu consigo trazer os sujeitos, eu consigo trazer essas relações de poderes e tudo mais. Sim, tu consegue. Mas eu continuo vendo uma história, né, vamos dizer assim, de repercussão e de uma perspectiva nacional e regional, né? Eu não consigo ver ela fechada numa microhistória e tal. Então, eu deixei anotado, até vou abrir a minha introdução aqui, essas observações, assim, para que, te convidando a rever um pouco, né, o referencial teórico-metodológico dos jogos de escala, né? Porque, mesmo que não seja uma microhistória, né, ele pressupõe que você vai trabalhar com especificidades, né, muito particulares para se chegar num nacional. E você faz um movimento em que você faz articulações, grandes articulações, né, de um grande evento nacional, mas que tem, sem dúvida nenhuma, uma especificidade e, vamos dizer assim, uma matriz regional. Então, eu só estou te convidando que você pense um pouco mais sobre isso, quem sabe você aprofunda um pouquinho essa questão de história regional. Então, eu deixei duas referências bibliográficas para ti, tá? Principalmente até da minha colega aqui do programa, da Ana Luísa Sete Retzigel, né? Inclusive, você tem acesso online, né, a um artigo que ela faz e ela discute essas dimensões teóricas e conceituais da história regional. Tá? E por quê? Eu consigo ver assim que você faz... O que seria a história regional desse ponto de partida, não desmerecendo as grandes perspectivas metodológicas aí. Ela parte, né, como nós concebemos, a partir de um problema de pesquisa, a partir de um grande tema. Ela não tem esse vínculo específico com um método ou uma matriz, grande matriz teórica, não. Né? Em si, é muito mais metodológico. E eu me parece que é isso que você faz. Né? Você tem uma grande pergunta que você lança, que é compreender todo esse movimento, todo esse evento, todas essas relações, né, em toda essa antiga região aí de Lages. Então, eu apostaria mais
numa reflexão, numa discussão, numa história regional, né? Porque o regional pressupõe justamente a leitura a partir de um recorte localizado, por isso regional, para um nacional. E você faz isso dinamicamente. Né? Ora, você faz essa relação com o evento nacional e traz para ver, como você mesmo usa, que inclusive é um conceito que você poderia rever, que é as consequências, ou né, os efeitos que ocorrem na região. Eu diria que não são nem consequências, nem efeitos. É um movimento histórico que se dá ali. Né? Então, minha primeira sugestão e proposta é que você pudesse rever essa proposição metodológica lá na introdução, né? Porque também as fontes que você utiliza e a forma como você utiliza, elas também não proporcionam a fazer uma leitura, por exemplo, assim, de microanálise ou regional, né? Por mais que os periódicos tinham uma circulação mais regional, mas eles estão tratando num evento nacional, né? Com repercussão no regional. Então, a minha primeira grande questão que eu gostaria de colocar como contribuição é essa, né? E a segunda, Janaína, assim que, por isso que eu perguntei quanto tempo você tem, porque a primeira eu não vejo grandes dificuldades, se você e teu orientador concordarem, em resolver, que é retirar aquela parte, realmente, né? Inclusive, se você a deixar, tem que precisar fundamentar, né? Você precisa tratar as fontes de uma outra maneira e tudo mais. Então, essa questão, se vocês optar por realmente aprofundar um pouquinho e propor que seja um estudo pautado na metodologia da história regional, vai ficar mais fácil a tua vida. Né? E a segunda, como você tem um ano, eu também acho que você terá condições. Eu achei muito incipiente a tua revisão historiográfica. Né? A revisão historiográfica independe, né, de que recorte é o estudo. Me parece que falta revisão historiográfica do movimento, do evento em si, tanto no primeiro, segundo, terceiro, como no quarto capítulo. Então, deixo a tua sugestão, também deixei no texto várias sugestões para você, de bibliografias, inclusive tem uma obra que saiu, uma coletânea, que saiu o ano passado, e que eu tenho certeza absoluta que você, eu vou deixar aqui, deixei no texto a indicação, que quem organizou foi a professora Ana Luísa, tá? E ela é a coletânea, e todos que produzem aqui, escrevem seus textos, são especialistas nessa discussão. E, inclusive, um artigo em especial, ele trata da questão em Santa Catarina. Então, é da revista, da editora Acervos. Está lá a referência bem detalhada para você. Então, eu penso que essa é uma bibliografia que é indispensável para você, tá? Você precisa dela, né? Assim como outras, porque você vai trabalhando com alguns autores e você acaba fazendo um diálogo entre você e esse autor. É dois autores que predominam ao longo do teu trabalho, né? Daí, para uma tese, eu penso que você realmente precisa fazer uma revisão historiográfica de fôlego, tá? Tanto sobre o tema, tanto com essa questão de transição de monarquia para república, que é um nascedouro, né? Todo o debate aí do movimento nacional, né? Então, acho que ampliar aí até a Revolução Federalista em Lages. Então, acho que tem que fazer um grande esforço agora de fazer essa revisão historiográfica, para você poder ter um diálogo mais ampliado sobre o tema e que possa te dar amparo, né? É a velho ditado, né? A gente tem que se amparar nos ombros dos gigantes, né? Mesmo que a gente esteja com bastante fontes e busque interpretá-las, organizá-las, né? A gente precisa disso. E seguindo um pouco nessa questão, penso que valeria a pena você trazer, não só na introdução, mas estudar também para que você possa aplicar, que é um pouquinho essa leitura bibliográfica. Eu te deixo duas sugestões também no texto, é da análise dos periódicos, né?
tanto em termos teóricos, o que representa os periódicos, seus escritos como fonte, e como a gente trabalhar com ele. Porque se nós formos observar a documentação que você tem, todas elas são muito pertinentes e são a tua base. Mas a que tem maior amplitude são os periódicos, né? São os jornais. Então, vejo assim, que seria bem significativo você trabalhar mais com essa metodologia para sustentar suas interpretações, tá? Depois eu posso abrir até o texto, eu vou mandar o texto para você, Janaína, e para o professor Paulo, para vocês verem aí o que contribui, né? Tem algumas coisas que são pequenas, bem pequenas, como eu disse, é preciosismo, mas talvez mereceria pensar um pouquinho e rever. Você usa muitas aspas em textos que não são, por exemplo, citações, não são expressões de autores, são suas, né? Talvez você queira usar para amenizar o tom, né? Mas penso que na tese fica bem mais difícil, né? Expressões como passa a revolução, né? Então, quer dizer, quando você diz passa a revolução e os conflitos ficam, o passa está entre aspas, daí a gente fica perguntando, né? Por que entre aspas? Né? Tem um duplo sentido, né? O capítulo do 2, né? Por exemplo, você coloca assim, ó, a República chega em Lages. Né? Então, pensa bem esses títulos, porque quando eu digo assim, a República chega em Lages, é como se fosse um movimento quase que automático. Quer dizer, esses movimentos políticos não têm antecedência, né? Ele chega em Lages. Então, rever o título, ou né, retira, acha outra expressão, ou né, você vai encontrar. Como, por exemplo, poderia ser a República, né, e seus confrontos, seus conflitos, enfim, republicanos, ou a disputa republicana e federativa, enfim, chega em Lages, né? Ou se manifesta em Lages, ou se desenvolve em Lages. E assim tu segue, eu não vou ficar dando exemplo, ao longo do texto, colocando aspas, tá? Então, fica a sugestão de você revisar, né? Daí tem algumas expressões, assim, que ao longo do texto ainda, né? É um texto, é uma primeira versão, mas eu acho que agora é o momento de colocar para que você, ao desenvolver ao final, você cuide, né? Tem muitas expressões, né, que você utiliza como seguiu-se, né? Então, assim, aqui eu tenho até a página, depois que eu coloquei para você lá, você coloca isso, reforçando aquela ideia de chegou a Lages. Quer dizer, é como se Lages, daí você nega o que você mesmo disse das relações de poder. Lá havia relações de poder. Não é que chegou lá o atrito e conflito. Né? Lá ele se intensificou porque teve uma... Né? O movimento se deu lá também. Tá? Então, tirar um pouco esse caráter quase automático, assim, né? E você tem muitas citações longas, né? Em que você faz muito pouca análise. Então, é esse autor que eu comento contigo, um deles é o Costa, se eu não me engano, né? Tem mais uns dois, que você dialoga bastante. Então, tu faz aí citações ou excertos de texto que dá meia lauda, e com muito pouca análise. Então, assim, agora é o momento, né, da doutoranda efetivamente, né, se colocar no texto, tendo sempre como referência a tua pergunta de trabalho, o teu problema de pesquisa, e interpretar. Por isso que é interessante você fazer um pouco essa leitura da questão dos periódicos como fonte e de análise de discurso, porque isso vai te ajudar também a fazer essa análise, né, desses textos. Então, me parece que assim, para não dar essa impressão que você traz do periódico o texto e encaixa ele ali, né, para comprovar aquilo que você está dizendo lá. Então, fica essa sugestão para você, tá?
você tem afirmações sem referência. Muitas afirmações em que você não dá referência, se é do periódico, se é do autor, né? Se é do relatório tal, então, ou se é da bibliografia. Então, cuidar um pouquinho isso. Não te preocupa que eu, ao longo do texto, fui colocando, né? Referência, isso vai te ajudar um pouquinho, tá certo? Uma outra questão que eu queria te sugerir, que alguns termos, assim, você usa e você daí generaliza. Então, você tem, por exemplo, na página 19, você diz assim como em outras cidades, né? Que o movimento se deu da mesma forma que em outras cidades. Quando você diz isso, então, o leitor pode se perguntar assim, então, qual é o diferencial de estudar o movimento na região de Lages? Se ela, nas outras cidades, se dá o mesmo movimento. Então, explica o que é que exatamente você está dizendo que aconteceu nesta região do estudo com outras regiões, né? E se é região, se é uma cidade especificamente, como é que é? Que nós sabemos que é um movimento todo regional, ele não é pontual, né? Eu penso que aí uma questão bem ampla também, bem geral, que como você vai trabalhar essencialmente a partir, acho que do segundo capítulo aparece, mas principalmente no terceiro e no quarto, duas questões que você trabalha. Uma é a fonte, quase que na essência, o periódico. E a outra, você faz essa narrativa das relações dos poderes, né? Poderes entre as oligarquias, entre as famílias, e aí segue. Bom, duas sugestões que eu deixo para você. A primeira é de lá na introdução, já, na parte em que você vai falar da metodologia, além realmente de fazer essa decisão e pontuar qual é a metodologia que você utiliza e tal, é você apresentar as fontes, né? Apresenta os jornais, né? Que jornal é tal, né? Quem era a editoração. Você faz isso, mas muito rapidamente, tá? Mas como a tua fonte, na essência, são eles, eu acho que ele merece destaque lá, para que depois você não precise se preocupar em quebrar o texto para explicar quem era o editor, quem era esse, quem era aquele, tá? E então, esse é uma sugestão. E a outra sugestão que eu quero te dizer é o seguinte. Como texto, e assim não é o teu texto, eu vejo que muitos textos que trabalham essa questão das relações, né, geracional das famílias, né, das oligarquias e tal, e eu também já me deparei com isso para trabalhar a questão justamente dos cercamentos, né, que daí é a partir dos inventários, daí tem muitos nomes, né, vai fazendo toda essa hierarquia familiar. Eu te deixei uma sugestão ali para você, por que não fazer já, quando você inicia isso, lá no terceiro capítulo que você começa a explicar, faz uma espécie de organograma, né? Um quadro, como você achar melhor, como se dá essas relações, como se dá essas famílias, como é que elas se relacionam, né? E que isso vai ser quase, esse poder é patrimonial, né? Ele vai passando de um coronel para outro, para o filho, para o parente, né? Como é que se desdobra na região, tá? Porque nós temos ali todo um desdobramento, né? Desde quando vai essa passagem do Império para a República, em que é quase um laboratório de efervescência de ideias e poder, e vem Partido Liberal, e vem outro partido, né? E como é então que isso se dá no município? Vai mostrando, cria um esquema, e vai colocando esses sujeitos ali. Eu te deixo um exemplo, eu fiz também, numa ocasião, para discutir questão de terra, mas eu precisava, e eu confesso, eu precisava tornar didático para mim mesmo, para me situar, porque eram muitos nomes, muito coronel, muito isso, muito aquilo, e vai e volta, daí, então, só nesse sentido, porque eu confesso, quando eu chego lá no final do segundo, terceiro, quarto capítulo, ou no quarto capítulo, eu tive que voltar algumas vezes, né? Mas quem era esse sujeito? Né? Claro que aí tem a minha memória também, né?
mas torna mais didático um pouquinho, tá? Também acho que você mereceria, eu acho assim, lá no primeiro capítulo, no segundo tu apresenta o mapa, né? Conta um pouco a história dessa região, que, né, você faz isso, mas muito rapidamente, assim, e a maior importância está ali, né? Então, assim, fazer um pouquinho a história dessa região aí. E aí, como o professor Paulo dizia na sua fala, também já estabeleceu um pouco essa relação, né, com o Planalto, enfim, porque sabemos que essas divisas elas são mais contemporâneas, né? Mas essa região já era uma única região. Então, se tu pudesse voltar, vai numa revisão bibliográfica e traz isso. Só essa relação entre, né, todo esse antigo território de Lages, né? Então, toda essa região Planalto aí. Com o norte, ele pega a Vacaria, só isso daria uma baita discussão. Até para poder explicitar melhor essas relações que você descreve com alguns detalhes no quarto capítulo. Você faz uma frase no quarto capítulo sobre que talvez as relações também conflituosas estivessem ligadas com questões econômicas, né? Eu, particularmente, além de partidário, sem dúvida que é essencial, tem muito do econômico também ali, né? Eles estão defendendo os interesses deles, né? E é isso, inclusive, que fundamenta, e você pode problematizar mais, a tua questão, então, das relações, né, de compadrio, as oligarquias, as questões geracionais das famílias, né? Porque é histórico, isso vem de muito tempo. Então, eu acho que merece, né? Aquele mapa, ele é um mapa que localiza, mas poderia acrescentar um mapa com a região sul do Brasil. Porque o movimento você mesmo traz lá e referencia, que inclusive tu poderia ampliar um pouco mais isso, né? Que o movimento é um movimento em nível nacional, mas que vai efetivamente se desenhar na região sul. Sem falar na questão internacional também, né? Que não se... mas, enfim. Então, uma boa apresentação, quem sabe, com 2 mapas, né? Uma para essa questão da região sul. E se você não consegue aquele outro mapa ali, que localize mesmo toda essa região mais serrana ali, tentar ver se consegue deixar mais visível um pouco, né, a qualidade da imagem do mapa que está ali. Tá? Então, é isso que eu deixo aí para ti, né? Penso que é um pouquinho essas questões, né? Os excertos dos periódicos que você traz também. Não te esquece, assim, no texto final, todos eles têm que ser referenciados. Por isso que eu acho muito importante, desde o início, a apresentação do editorial, né? Então, a gente não consegue se localizar bem no texto, a não ser que quando você lembra e você menciona no texto, que era de cunho federativo, não era federalista, perdão, não era republicano, né? Porque o jornal, além da tua fonte, olha bem isso que também você pode deixar claro no início, que além de sua fonte, ele também é objeto do teu estudo. Tá? Até porque tu tem aí uma riqueza, né? Uma riqueza essas fontes aí. Então, se tu puder trabalhar um pouco mais aí, né? Bem, eu acho assim que de maneira geral é isso. Janaína, assim, foi muito bom ler o teu texto. Eu realmente, muitas coisas eu não conhecia aí dessa região, mas penso que você tem 1 ano. Em 1 ano é possível fazer, tá? Em síntese, eu vou te mandar vocês o texto, em síntese, assim, ó, é a revisão historiográfica. Essa questão metodológica, eu acho que não cabe ao teu trabalho, né? Lembrar sempre que ele é um evento que não é local, não é regional, ele é um evento, né, em nível nacional, que tem, né, especificidades nessa região, e a revisão historiográfica, acho que é isso, tá? De maneira geral. Claro, você e o professor Paulo que vão ver agora o que é pertinente, o que não é, né? Essa é a leitura de fora, tá, minha querida? Então, é isso, espero que alguma coisa eu tenha contribuído aí. Agradeço.
Obrigado, Ironita. Até assim, por coincidência, né, há um mês, mas aí a Janaína já tinha mandado para você. Na semana que enviei, né, professor? Eu tinha mandado esse texto, esse livro da Ana Luísa Sete, né, Hixel, que é uma coletânea bem atualizada, né, sobre o federalismo. Tem uma boa qualidade. Realmente, as suas observações estão todas anotadas aqui, são muito, muito, muito pertinentes, muito construtivas, né? Janaína quer responder algo? Professor, quero agradecer e elencar, assim, que de fato, assim, acho que a senhora aponta muito corretamente as fragilidades que o texto impõe, assim, a questão da revisão bibliográfica também, já, né, eu mesmo comentei ali, principalmente a questão, quando a gente pensa nesse cenário nacional, de fato, é uma fragilidade bem contundente do texto. Às vezes são palavras que faltam, né? A questão do aspas, é aquilo que eu digo, mas não era aquilo que eu queria dizer, a senhora também acertou nesse apontamento. Quando eu falo ali impactos, resultados, pensar enquanto um movimento histórico, né? Do ponto de vista mais de estrutura, assim, eu acho que a senhora também aponta acertadamente, é mais, às vezes, palavras que faltam durante a escrita, assim. Sem dúvida, eu vou rever ali a questão do jogo de escala, né? A minha intenção não foi apontar para um direcionamento da microhistória, não foi. Era mais pensar em conseguir mesclar assim, esses arranjos locais com o estadual, com o que está acontecendo no estado vizinho, enfim, era mais nessa camada de relações do que propriamente da microhistória, mas sem dúvida, eu vou retirar dali e vou pensar muito mais numa discussão de história regional que acho que casa melhor com o objeto do estudo. História regional e história política, né, que acaba sendo por onde o texto está caminhando, assim. Essa discussão dos periódicos, tanto do ponto de vista da análise, né, de pensar melhor uma problematização para lidar com eles e pensar neles como fonte, mas também como objeto, acho que também é um ponto que eu já tinha pensado que precisava mexer mesmo, já era uma falta que eu também tinha sentido. O organograma, acho que ele vai ajudar muito, não tenho ideia de como vou fazer, porque muitos nomes, às vezes, não estão ali no texto, mas era importante para o local. Acho que isso vai ficar um pouco confuso na hora de realizá-lo, mas acho que ele vai ajudar e vai tornar mais didático mesmo a leitura. Repensar os títulos, né, muito nessa coisa de pensar melhor nas palavras, nesses movimentos históricos. O descuido com as referências é um erro que eu venho cometendo por entender que já está claro, e aí não querer que se repita e, na verdade, estava ausente. Então, até peço desculpa, assim, de forma alguma foi proposital, no sentido de esconder a referência, né? É só de entender que o leitor já sabe algo que eu aqui deveria deixar claro. E vou tomar mais cuidado com as generalizações, tentar citar melhor onde, de fato, as coisas estão aparecendo. O mapa, o professor Paulo também já tinha apontado que ele tinha sugerido que fosse aquele mapa de 1920, né? O professor tinha apontado, de repente, um de 1890, que era mais pertinente ao contexto em si, mas também essa ideia de pensar mais ligando a região sul, se eu vou buscar, eu vou dar uma olhada, assim. Então, muito obrigada, professora, tá tudo anotadinho. Jonita, satisfeita? Quer fazer mais uma observação? Fica à vontade. Não, eu agradeço, Paula. E a Janaína está bem consciente, né, Janaína, do texto. E tenho certeza que ela vai conseguir fazer um bom texto para a banca final. Obrigado, Jonita. Obrigado por enquanto. Próxima, Sara. Sara, por favor, com a palavra. Boa tarde, professor Paulo, boa tarde, Janaína, boa tarde, professora Ironita. Eu quero agradecer o convite e a leitura do texto e acompanhar, né, um pouco desse caminho da Janaína. É sempre algo bem instigante, né, porque me leva de volta a Lages e é sempre uma alegria estar pensando, né, as questões que envolvem a produção de conhecimento histórico sobre Lages.
e esse texto em especial, obviamente, que instigou buscar outras leituras também, né? Eu organizei algumas contribuições em forma de anotações que eu vou compartilhar agora e aí depois também compartilho com vocês. Muitas das anotações que eu fiz, elas dialogam com as perspectivas que a professora Ironita compartilhou conosco. E, claro, né, são perspectivas que, de repente, podem ser possíveis de vocês trabalharem ou não, né? São escolhas. E um processo como uma banca de qualificação é sempre, eu considero particularmente um dos momentos de maior crescimento da pesquisa, né? Que é quando a gente abre para a conversa, para o diálogo e a construção do conhecimento, embora a escrita seja algo sempre, né, muito solitário, mas a construção do conhecimento, ela é assim, né, coletiva, e é muito bom. Então, eu agradeço muito, assim, e é um trabalho que eu fiz com muito carinho, sabe? Mesmo. Então, agora eu vou para as minhas anotações. Se porventura tiver alguma falha de microfone, de câmera, aí vocês me avisem, né? Que sabe como que é esse mundo aí da tecnologia, já era para a gente estar tudo ok com ele, mas a gente não está ainda não. Deixa eu só ir para as minhas considerações. Eu vou fazer a leitura completa, né, do que eu escrevi. Estamos reunidos, né, nessa tarde, na banca de qualificação, do texto intitulado Passa a Revolução, Ficam os Conflitos, a Guerra Federalista e seus impactos na Serra Catarinense, 1889-1895. Eu agradeço imensamente esse convite e reitero o quanto eu considero a banca de qualificação um ritual fundamental para a elaboração de uma tese de doutorado. Bom, vamos elaborar nossa conversa aqui, considerando como roteiro dessa conversa que a gente começa agora, a estrutura do texto apresentado. Nós estamos falando de um texto com uma estrutura de introdução e bem delineados 4 capítulos. Jana, sobre o começo do seu texto, eu penso que a generosidade com o leitor é algo sempre muito apropriado, independente do tipo de escrita, acadêmica ou não. Já que o assunto começa com a Revolução Federalista, apresente ao seu leitor com mais detalhes. Quem sabe alguns diálogos com a historiografia catarinense, com a historiografia nacional, seja didática nesse momento. Aliás, é uma característica da sua escrita. Ao mesmo tempo que é uma qualidade, esse estilo reto, concreto, objetivo, é também algo com o qual você deve ter mais cuidado. Sempre lembrar que o leitor não conhece o que você sabe, porque você pesquisou sobre o que você quer dizer, e o leitor ele quer acessar a sua pesquisa. Pois bem, já na introdução, a forma como você apresenta a proposta de tese. Abre aspas, apresente tese, se propõe a compreender a passagem da Revolução Federalista pela Serra Catarinense, o cenário político desse período histórico, destacando as alianças estabelecidas, sejam em nível local, estadual ou regional, e os impactos da guerra no território em questão. Pois bem, né, a partir do que você apresenta como proposta de tese, eu penso sobre. Trata-se de um tema que realmente não foi estudado com um olhar mais atento, principalmente quando consideramos a região Serra Catarinense. Contudo, compreendo que, ao apresentar essa proposta de tese, seria importante relacionar os motivos que movem a pesquisa. A escrita da história, este ofício que nos remete a interpretar os vestígios do passado e assim construir uma narrativa, estabelece diálogos com o presente. Assim sendo, sinto falta, na introdução, de apontamentos sobre quais os motivos tornam a sua pesquisa necessária. Escrever história é mais que narrar sobre algo que não foi narrado. Escrever história é também dar palavra ao que está em silêncio. Abre aspas para silêncio.
já que silêncio não significa ausência, mas sim que, por forças sociais, que elaboram os gestos de lembrar a vida, ao longo da passagem do tempo, certos assuntos não foram nomeados. Então, por qual motivo não foram nomeados? Partindo deste apontamento, pergunto: por que encontramos poucas produções sobre a Revolução Federalista, em especial na Serra Catarinense? Será que esse quase silêncio não merece uma problematização maior? Aí uma pergunta que depois eu gostaria que de repente a gente conversasse, né, no momento da sua fala, é por que você escolheu a palavra passagem? Será a relação com o título Passa a Revolução? Mas o porquê passagem? O porquê passa? Continuando aqui, eu observo sobre as referências, né, algumas das referências que você apresenta na introdução, como O Continente das Lajes, do Licurgo Costa, e o livro do Jalimeirinho, República e Oligarquias, apresente ao seu leitor um pouco mais sobre essas obras. Por exemplo, quais capítulos do Continente discutem a Revolução Federalista? Quais fontes históricas o Licurgo utiliza no Continente que podem se relacionar com a discussão da Revolução Federalista? Quais fontes, documentos Jalimeirinho utiliza? Eu acho que essa análise aqui, ela dialoga bastante com alguns apontamentos que a professora Ironita fez sobre a necessidade de você apresentar melhor essas fontes, essas produções. O Licurgo, por exemplo, ele utiliza bastante o diário do José Teodoro da Costa como fonte no capítulo que ele vai discutir sobre política e sobre a Revolução Federalista. E que é uma das tuas fontes, o diário, né? Então, eu penso que tudo isso pode ser problematizado. Conte ao seu leitor sobre essas obras com mais detalhes. O próprio diário do avô, né, do Licurgo, o diário do Teodoro da Costa, ele foi publicado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, tanto quanto o livro do Duarte Schutel, que depois, mais à frente, eu vou falar, que também são memórias sobre esse momento, né, da Revolução Federalista, que trazem memórias sobre isso. Então, aí eu penso, que tipo de relação, por exemplo, permitiu a publicação deste diário em uma coleção do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina? Para além dessas obras, você comenta no texto que a Revolução Federalista apresenta como um dos conflitos, etc., e que no Rio Grande do Sul tem muitos trabalhos. E aí não houve tempo de você citar esses trabalhos, né? Você colocou numa nota de rodapé sobre isso, enfim. E tudo bem, é um processo de qualificação, de construção do texto, mas claro que eu, como leitora, né, eu me coloquei na condição de leitora pesquisadora. Quando eu tô lendo o seu texto, eu não estou apenas a desbravar o tema, mas eu estou a acompanhar os critérios de um texto científico, de uma pesquisa científica. E aí eu senti uma vontade danada de conhecer esses autores, né? Essa questão da revisão da historiográfica mesmo sobre o tema, sabe? Mas já foi algo, né, bem, acho que apontado pela professora Ironita, é algo super possível de ser desenvolvido nesse tempo. Logo depois, né, que você apresenta essas questões, você, na própria introdução, apresenta a estrutura dos capítulos. Então, uma estrutura bem organizada, né? Aqui no texto de qualificação, na organização desses capítulos, você mostra seu êxito e sua força como pesquisadora. As fontes, os documentos. E esses documentos, essas fontes, eles significam realmente algo de muita qualidade no seu trabalho. E a estrutura dos capítulos, ela tem coerência, mas a gente vai discutir isso um pouquinho mais adiante. Eu quero voltar a falar sobre a questão das fontes, que é dentro, né, de uma organização, de uma estrutura de tese, as fontes, os documentos, a problematização disso, do meu ponto de vista, antecede, inclusive,
ali na estrutura da introdução, a própria apresentação desses documentos, eu acho que deveria anteceder a estrutura dos capítulos. E aí eu anotei, né, algumas questões e considerações sobre as fontes dos documentos. É necessário também detalhar mais a apresentação das fontes de pesquisa, dos documentos históricos. É importante expor ao seu leitor a história desses documentos, onde foram localizados, como foram construídos. Por exemplo, falar sobre os jornais, em especial os de Lages, remete a contar um pouco sobre a história da imprensa lajana, seus protagonistas, quase todos envolvidos nas configurações políticas da cidade e região. Explicar já na introdução, por exemplo, sobre o Diário do Médico Federalista Anjo Dourado, sobre o livro de memórias do José Cândido da Silva Muricy, sobre as anotações do músico Manuel José de Mello. Você até fala um pouco desses documentos, mas você não diz qual é a editora, você não localiza o leitor numa explicação mais detalhada sobre como que essas fontes chegaram até você. E aí a gente se pergunta, né, quem eram esses personagens? Como esses registros dessas memórias chegaram até o tempo presente? Por exemplo, voltando ao livro do João José Teodoro da Costa, o que é esse livro? O que é esse diário? É uma escrita de si. E aí, quando a gente pensa as escritas de si, de homens na Primeira República, em geral são sempre um exercício de produção de um legado com intenção política, produção de uma memória sobre um legado, um exercício de alguma forma se perpetuar no espaço público. E aí eu penso mais, se não fosse o Neto Licurgo ser membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, será que esse diário teria chegado até o Instituto Histórico e Geográfico? E aí eu penso quantas outras memórias não se perderam em gavetas de famílias com menor potencial de circular em espaços de reprodução de capital político e cultural. Outra questão também sobre as tuas fontes. Eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre os ofícios emitidos pelo governo do estado, né? São quantos? Qual a condição de arquivamento? Né? Especificamente, né, de quais questões eles tratam? Acho que seria interessante, nessa apresentação das fontes, né, tu falar um pouco sobre esses grupos de documentos, né? Para o leitor entender qual foi o documento para qual você fez as perguntas. Claro que, assim, em primeiro momento, parece que esse meu querer conhecer com mais detalhes sobre os documentos foge um pouco ao seu tema, mas não. Eu entendo extremamente necessário historicizar esses documentos para substanciar a sua escrita sobre a passagem da Revolução Federalista por Lages, já que são esses os vestígios que permanecem, entre tantos outros que de alguma forma se perderam. E uma outra questão também que acho que fundamental e que também dialoga com as colocações da professora Ironita é a estrutura das concepções teóricas e metodológicas. Na introdução, você cita 3 autores, né? Você coloca que as fontes utilizadas para a realização deste trabalho foram analisadas à luz de autores como Ginsburg, Legoff, Jacques Revel. Existe uma coerência entre as suas escolhas teóricas e seu objeto de pesquisa, sim, mas você os cita na introdução como algo que perpassa o seu entendimento, como uma lente que conduz à interpretação das fontes e à própria escrita da história. Até aí tudo bem, mas a escrita da história, em especial dentro dos espaços acadêmicos e científicos, requer de quem mergulha nesse ofício maior rigor. Considero sempre pertinente pontuar. A escrita da história é uma ética da ação presente, pois o passado não se impõe ao historiador, é investigado em função das perguntas elaboradas pelo presente. Quais são essas perguntas elaboradas no tempo presente? A operação historiográfica contemporânea adota uma posição autocrítica, sensível às fragilidades do próprio ofício. E nesse sentido, eu penso sempre no Certeau, principalmente na contribuição que é o livro dele publicado em 1975, A Escrita da História, nos ajuda nessa compreensão do trabalho historiográfico
como uma operação que envolve articulação entre um lugar social, uma profissão, um meio, uma prática com procedimentos de análise e regras que lhe conferem, né, um caráter disciplinar, e a escrita, né, o texto histórico. E claro, né, o trabalho do historiador ele é sempre uma reconstrução do passado por atos interpretativos bastante complexos, né? As fontes elas estão ali dadas para interpretar. Então é fundamental, acho que nesse momento, delinear esses instrumentos teóricos e metodológicos que serão, né, empregados no processo todo. E eu penso também que quando a gente considera que a escrita da história é uma produção social que constrói uma representação sobre o passado, a partir da interpretação das fontes, logo esses procedimentos de organização, problematização, interpretação, eles são essenciais, né, já na elaboração da estrutura. E, nesse sentido, eu acho bem importante fortalecer a estrutura teórica e metodológica da sua tese. Embora seja notável a força dos documentos, né, o que dá uma super força para o trabalho, é necessário, né, nesse tempo agora que resta e que eu tenho certeza que é suficiente, investir, né, nessas questões teóricas e metodológicas. Porque o documento ele não é dado, né? Ele não vem em busca e não se impõe ao historiador, é o historiador que procura o documento, o encontra e constrói uma questão e constrói uma hipótese, né? E nesse sentido, né, eu penso sim que ao longo dos capítulos você estabelece um bom uso das suas fontes, porém sempre de forma muito direta, né, sem as análises mais intensas que eu acho que essas fontes permitem. E é sempre importante considerar essa história dos documentos, porque eles são fragmentos, né, que chegam até nós, muitas vezes com lacunas ou com excessos, e são produtos de um tempo. Por isso, aí eu fiquei pensando, né, sobre essas questões de estruturas teóricas, e eu não sei se de repente é uma contribuição que possa vir a ser pensada por vocês, mas eu pensei numa perspectiva sociológica, de quem sabe interpretar Lages à luz das contribuições do sociólogo Norbert Elias, fazendo uso de seus conceitos sociológicos, como, por exemplo, a compreensão de que teias de interdependência dão origem a configurações sociais de muitos tipos, família, aldeia, cidades, enfim. Eu penso importante compreender a interdependência na configuração social que produziu e viveu a Revolução Federalista e, por consequência, deixou como vestígios as fontes e documentos que você utiliza na pesquisa. Você traz, nos capítulos, questões bem pertinentes sobre o coronelismo, sobre a propriedade de terras, que são, sim, apontamentos fundamentais para entender o cenário. Mas aí eu sinto falta de entender melhor os personagens, a cidade, o lugar, os desejos, as questões econômicas, ou seja, essa configuração social, essa teia social que vem do Império, né? Essa teia social que vivencia nas ruas da cidade a Revolução Federalista. E essa teia social que vai continuar vivendo nessa cidade, entre conflitos e conchavos, né, construindo as questões da cidade. Eu sinto um pouco de vontade de encontrar mais, eu acho que esse também, com outras palavras, foi um dos apontamentos da professora Ironita, sobre conhecer um pouco mais o lugar, falar um pouco mais sobre a história desse lugar, né, entender essa configuração. Seria importante também uma problematização maior com a própria historiografia, seja catarinense, seja nacional. Eu pensei, por exemplo, nesse fim de semana, né, instigada pela leitura do teu texto, como que as obras clássicas do Piazza e do Oswaldo Rodrigues Cabral abordam esse episódio. Aí eu até fui procurar, né, eu tenho essas obras aqui em casa, e sim, são narrativas sobre a Revolução Federalista dentro de uma perspectiva bem tradicional,
bem passageira e a partir de um recorte geográfico bem litorâneo. No entanto, são narrativas que circulam e que poderiam ser analisadas ao lado da narrativa produzida pelo Licurgo no continente, estabelecendo conexões assim com a sua própria narrativa de tese e com o que você traz de único a partir dos documentos e que, de certa forma, não contradiz essa produção historiográfica tradicional, mas são outros olhares para além dessa produção historiográfica tradicional, né? E quando eu falo da sua narrativa, mais uma vez, eu ressalto sobre a força dos documentos e me parece que o ponto forte da sua tese são os que ficam depois da passagem da Revolução Federalista. Assim, foi algo muito particular meu, mas esses conflitos eu achei a pérola, assim, do trabalho, sabe? Porque esses conflitos continuaram, por diferentes motivos, mas continuaram, né? Quando a gente lê os jornais do final do século XIX e da primeira década do século XX, a gente vai sempre achar eles trocando farpas por um assunto ou por outro, né? Pelo menos a época do Canosa eu achei algumas coisas que davam um certo calor, assim, né? Era, de certa forma, divertido ler aquelas farpas que eles trocavam. São mais do que conflitos pós-Revolução Federalista. São sintomas de uma configuração social, de um Brasil rural, latifundiário, em processo de urbanização. E acredito que, por conta disso, seria importante, já a partir do primeiro capítulo, analisar de forma mais cuidadosa a transição do Império para a República. É muito mais do que um acontecimento político. Existe um cenário de mudanças globais que envolvem esse período em termos econômicos, sociais, culturais. Perseguir seu desejo de pesquisa, Jana, significa dialogar mais de perto com as composições que antecedem o Império e atravessam a República. Nesse sentido, além de José Murilo de Carvalho, que nesse momento você mesmo explicou agora para nós que você ainda aborda pouco, né, mas que pode ser muito mais explorado, e claro, né, tem outras obras, mas tem uma em especial que seria muito bom dialogar, que é um outro clássico indiscutível, não somente para compreender a transição Império-República, mas o próprio Brasil. Eu me refiro a Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Um clássico dos clássicos. É de uma profundidade tão contemporânea. Raízes, do meu ponto de vista, é um estudo primoroso, no qual o Sérgio desnudou o autoritarismo, o mandonismo, o patrimonialismo, o personalismo do mundo rural, instalado desde o período colonial, atravessando o império e adentrando as instituições republicanas. Aliás, quando o Sérgio fala da República no livro, no penúltimo capítulo, Novos Tempos, ele argumenta que os nossos positivistas foram paradoxalmente negadores. Bom, eu deixo essa frase como spoiler, né, para ver o quanto ele traz uma perspectiva dessa transição do Império para a República de uma forma tão importante para a gente pensar. Então, eu penso, mas aí é uma sugestão que vocês vão, né, ver se faz sentido ou não, mas eu penso que seria bem importante para substanciar a sua tese a leitura principalmente dos 2 últimos capítulos de Raízes do Brasil. Os capítulos intitulados Novos Tempos e Nossa Revolução. Pensar a transição Império-República é pensar a história da nossa democracia. Estudar a Revolução Federalista é refletir não somente sobre as configurações da proclamação da República e dos primeiros anos republicanos, mas é também pensar a história da democracia no Brasil, identificando nos autoritarismos que envolveram tanto republicanos quanto federalistas um exercício bem contrário aos conceitos de república e democracia. E sabe, o teu texto me instigou bastante a pensar isso,
a pensar a responsabilidade da escrita da história com a democracia, e ainda mais nos últimos anos. Vários legados das forças que proclamaram a República sobreviveram ao século XX e chegaram até o século XXI. Quem sabe alguns bons legados, mas nos últimos tempos, os legados que a gente consegue nomear, né, que sobreviveram, se reconfiguraram, são os legados da violência, do autoritarismo, do não respeito à Constituição. Então, eu entendo que o teu tema pode nos fazer também pensar sobre isso. Por fim, eu agradeço, né? Mais uma vez eu digo, foi uma alegria poder conversar sobre esse tema de tese, né, poder estar com vocês aqui, e como foi um processo de leitura tão bom, né? Porque aí a gente se envolve e na tentativa de querer construir conjuntamente, vai buscar leituras e, né, propor reflexões. E aí, nessa tentativa de buscar leituras, de verificar, né, os materiais que eu tinha aqui em casa. Muitos desses materiais, anteriormente eu já passei para a Janaína, mas eram mais relacionados com as configurações anteriores de tese. E aí, pesquisando esse final de semana, eu lembrei de um trabalho de tese de uma professora da UDESC, que eu não sei se ela já aposentou ou não, e ela foi da história, mas agora ela está lá no Centro de Artes, que é a Rosângela Miranda Xerém. A tese da Rosângela é intitulada Os Faróis do Tempo Novo, Política e Cultura no Amanhecer Republicano na Capital Catarinense. Então, ela vai falar desse começo da República, ela vai falar sobre a Revolução Federalista, e ela vai utilizar, na época eram escritos ainda não publicados, depois foram publicados pelo Instituto Histórico Geográfico, na mesma coleção que publicou as memórias do João José Teodoro da Costa. Ela vai utilizar os textos do Duarte Schutel, um livro de memórias, enfim, de anotações, intitulados A República Vista do Meu Canto. E eu acho que pode ser mais uma fonte para o teu trabalho, Jana. Não apenas fazer uma leitura pensando a revisão historiográfica da tese da Rosângela, mas essa fonte que ela usa, né, a República Vista do Meu Canto. E aí eu lembro que uma época, quando eu tinha feito um mapa da produção historiográfica em Santa Catarina, na UDESC, na UFSC, que eu lembro que tinha uma uma dissertação de mestrado defendida na UFSC em 2008, e que eu tinha feito anotações, que se chama A Aclamação da República, Imagens do Ideário Político Catarinense, e ele vai falar sobre um pouco, né, sobre esses primeiros anos republicanos, e vai dedicar, acho que um capítulo a Lages, falando sobre os republicanos de Lages ou algo assim. Então, de repente, essas sugestões tu até já conheço ou não, mas como eu não tinha conversado contigo sobre essas sugestões, porque elas surgiram agora, depois da leitura do teu texto, então eu coloquei aqui nas anotações, né? Depois eu vou compartilhar essas anotações com você, Jana, com o professor Paulo. Enfim, eu acho que por hora são esses os apontamentos, né? E foi muito bom ler, e eu tenho certeza que esse trabalho, né, ele tem todas as condições para seguir com força. É isso, obrigada. Obrigado, Sara. Janaína? Não, professora Sara, muito obrigada. Obrigada pela leitura, obrigada pelas indicações. Bom, também, né, algumas fragilidades que, de fato, precisam ser corrigidas, explicar melhor as fontes, explicar melhor as referências. Não tinha me dado conta, em plena qualificação de doutorado,
a importância de contextualizar o encontro das fontes, né? Então, onde estão, a condição do acervo. De fato, também, ao longo desse doutorado, foram tantas tentativas diferentes de localização de fontes, tanta fonte mesmo que era diferente, né? Então, os inventários estavam no arquivo do judiciário, os registros de batismo estavam na arquidiocese do município, então também uma diversidade tão grande de acervos que não me ative a importância de registrar melhor, explicar melhor onde elas estão, nem as condições das mesmas. Vou meter a isso, apresentar melhor as referências, apresentar tanto as fontes como as obras. Não tinha dialogado com o Piazza, não tinha pensado no Cabral. A obra que eu tenho do Cabral aqui em casa é do Império, e aí também não tive o cuidado de buscar referente à República, cometi esse equívoco. Obviamente, vou me ater a isso, já anotei, vou buscar. O porquê do Passa a Revolução, porque talvez seja um processo inconsciente, assim, família, de memória que a Revolução passou, no sentido de que Lages era, de fato, um caminho pelo qual os revolucionários passaram mesmo, assim. Quase como um ônibus, né, que tem um determinado percurso e que passa por determinadas ruas, assim. Então, trabalhando num texto. Aí, enquanto a senhora falava, tentei lembrar se o Licurgo também usa essa expressão do passa, ou da passagem da Revolução, mas eu não estou certa disso. Então, lembro muito e até há pouco tempo estava conversando com a minha mãe sobre o caminho da tese, né, falando um pouco sobre ela, com ela sobre isso. Aí ela mencionou também uma história de um tio meio distante que morreu enquanto os revolucionários passavam. Então, talvez um pouco de tudo isso, assim, muito nessa configuração de a Revolução surge no Rio Grande do Sul e passa, ou a própria ideia dos tropeiros, né? Que Lages era um lugar de passagem, né? Talvez uma referência inconsciente a esses processos, mas não saberia dizer certamente o porquê da escolha. Talvez por não saber, ela está entre aspas também, né? Mas o aspas, nesse caso aqui, foi mais para enfatizar que não é um passa. Porque aí a ideia da escrita, a tentativa da escrita é mostrar que não foi só passagem, né? Ela, de fato, aquilo que daí agora a professora Anitta comentou há pouco, os movimentos históricos já estavam lá, né? Então, a Revolução consolidou-se naquele local pelas questões e conflitos que lá já existiam. Então, esse passa foi entre aspas, já foi para questionar um pouco essa ideia de passagem, assim, de que houve lá com uma importância devida, que é a tentativa do trabalho, a justificativa do trabalho em si, né? Vou tomar esse cuidado de apresentar as fontes antes dos capítulos, né? Acho que talvez tenha ficado mesmo confuso. Eu fiz a introdução, não lembro se foi exatamente por último, depois de toda a estrutura, mas acho que sim. Então, tipo, ela pode ter ficado confusa. Eu preciso fortalecer o referencial teórico, né? Também já foi apontado, acho que de fato é uma fragilidade importante, a questão da revisão bibliográfica. Na verdade, muitos textos já foram lidos, mas eu tenho essa dificuldade de inseri-los na discussão, inseri-los na narrativa, na escrita do texto, apresentar melhor o lugar. Esse é um medo que eu tenho de incorrer no equívoco de falar coisas que talvez não sejam pertinentes ao objeto, né? Então, poderia ter apresentado um histórico do município em si, mas como o meu objeto é muito focado em um evento histórico, num movimento histórico específico, eu às vezes fico com esse receio assim de parecer que estou falando coisas desconexas, mas eu vou me ater a essa melhor contextualização ao leitor, né? De forma mais didática. Obrigada também pela expressão ali do Brasil rural, né, latifundiário, no processo de transição, né, que está relacionada justamente a esse processo de transição, monarquia e república. De fato, eu não consegui abordar isso, acho que é um ponto do qual eu preciso me debruçar. E as indicações estão anotadas, né, o Raízes do Brasil,
Eu desconhecia o livro, a fonte do Duarte, já anotei também. Bom, muito obrigada, professora. Bom, vou seguir no trabalho. Sara, mais alguma observação? Então, conforme a gente vai lendo, vai construindo, vai pensando coisas, né? E é um trabalho que tem uma força, né, Jana? Então, claro que, assim, na medida que vocês forem elaborando e fazendo as construções, tem coisas da banca de qualificação que, de repente, serão acatadas, tem coisas que não, mas aí é uma escolha de processo, de construção, né? Eu acho que o trabalho ele tem uma força para seguir, né? E é isso. Mas anotações eu acho que estão no texto daí. Obrigado, Sara. Obrigado. Bom, então, assim, eu peço a Ironita e a Sara, se tiverem anotações específicas, né, que, por favor, encaminhem por e-mail, né, para a Janaína. Né? Podem mandar para mim, que eu mando para ela também, fique à vontade. Tá? E, bom, então agora, Janaína, vou só te pedir, Janaína, para sair por breves momentos, depois eu te chamo pelo WhatsApp, pode ser? Pode ser. Oh, desculpa, eu, assim, ó, deixo a câmera desligada ou ligada e saio aqui de onde eu tô, isso? Não, tu sai da plataforma e aí eu te mando um WhatsApp e você entra daqui a pouco, tá? 5 minutinhos vamos fazer. Tá bem. Eu acho que eu te mando um WhatsApp, tá? Tá bem, fico de olho. Obrigada, gente. Bom. Continuando a gravação, né? Antes da deliberação, aqui a Sara lembrou de uma informação. Vou deixar para a Sara passar, né? Jana, eu esqueci de colocar no parecer, mas eu lembrei que no arquivo lá do Museu Manuel Thiago de Castro tinha as atas do Partido Republicano. Eu não lembro se era na pasta política, enfim, mas nessas atas do Partido Republicano tinha quando chega a notícia, né, de que o Brasil já era uma república e, assim, imediatamente eles, né, aderem à república, inclusive os antigos conservadores, enfim, acho que o pai do Vidal, né, eu lembro que há muitos anos atrás eu li esses documentos, eu fiz anotações sobre esses documentos, e eu não sei como que atualmente está, mas desde que mudou a administração, né, quando era com a Eveline, era muito tranquilo. E agora, não que não seja tranquilo, mas a gente tem menos acesso, né? Mas eu acredito que eles não mudaram isso. Deve estar na mesma pasta, que era uma pasta de política. Sara, não encontrei. Houve busca das atas do partido e não foi encontradas. As únicas atas que aí até, estudando agora pela manhã, né, relendo o texto, eu podia ter tido o cuidado de ter procurado, que eram as atas das câmaras municipais. Porque ali no período dos conflitos há uma confusão, a gente não fica claro quem que está na administração municipal, né? Até porque há uma reviravolta, muitas reviravoltas, né? No curso de tempo. Então, no texto não ficou isso claro, porque isso, para mim, não está claro. E aí, eu pensando como eu poderia, né, suprir essa lacuna, lembrei das atas da Câmara Municipal. Mas as atas do partido já tentei e não consegui localizar. Janaína, tens eu sei que hoje a Eveline está no interior de São Paulo, né? Mas eu tenho contato de WhatsApp que eu falei recentemente com ela. Tu tens esse contato? Eu te passo. Não tenho, professor, mas eu acho, mas não sei se a Eve conseguiria, ou se ela tem. Pode ser que ela saiba onde que estava classificado isso, né? Ela pode te ajudar. Obrigada, professor. Tá, mas assim, eu sei que ela já está um tempinho fora, né, do museu, mas como ela já esteve ali dentro, né, ela, assim, toda indicação ajuda, né? Sim, obrigada, professor. Obrigada, professor. Bom, então a banca se reuniu, né, e deliberou pela aprovação da qualificação da Janaína, né, que tem assim essas recomendações todas, tá gravada, né, a banca, e depois as professoras ainda vão mandar
as observações mais específicas, né, que foram pontuadas e referenciadas aqui nas falas, né? Então, com isso, né, Janaína, ainda nessa semana, a gente deve marcar, né, uma conversa, né, em algum horário, para deixar sentar tudo isso, rever essa banca, né, e pensar num plano de trabalho aí para a conclusão na tese. Né? Perfeito. Tá bom? Bom, queria agradecer muito. Opa, caiu a Eronita? Não, acho que foi só a imagem. Ela está aqui ainda, né? Tá aqui na sala, né? Então, Sara, muito obrigado mesmo. Sim, foi realmente uma arguição bastante importante, né? A Eronita, acho que caiu. Deixa eu só um pouquinho. Vamos ver o que aconteceu com ela. Eu acho que já vai voltar. Só um pouquinho. Não queria encerrar sem a participação da professora Eronita. Então, o arquivo público reabriu lá em Coqueiros, né? Não, professor, não é Coqueiros, porque Coqueiros é Floripa, é lá em São José. Não, em Coqueiros isso, Cobrasol, quer dizer, eu pensei em Cobrasol e falei Coqueiros, isso. Cobrasol, porque o acesso é bastante difícil, assim, de ônibus. Mas eles são bastante atenciosos, não precisa de... Mas acho que estão numa estrutura melhorzinha, pelo jeito, sim, né? Sim, não. Quanto ao atendimento, assim, e a disponibilidade de acesso à fonte... A professora Ironita está voltando aqui. Só demorou muito para reabrir, né, professora? A senhora acompanhou. Pois que foi mudança, né? E mudança de documentação não é brincadeira. Imagina, também milhares, sempre, né? Sempre cria uma bagunça, né? Muito complicado. Ó, Ironita, estás de volta. Então tá. Não, assim, com tudo isso, né? Eu queria agradecer muito, né, a participação de vocês na banca e na qualificação Janaína, né? E deixo a palavra aberta para a professora Ironita, para a professora Sara, para as últimas considerações. Fiquem à vontade. Então, eu reitero meu agradecimento, né? Prazer compor essa banca. E, Janaína, dizer de que as nossas colocações sirvam como motivação, desafio para ti. Você tem um potencial muito significativo ali para ter uma tese, né? Então, te desejar uma boa caminhada e fico à disposição, caso trocar alguma ideia ou alguma observação, sugestão que eu tenha deixado, você não compreenda, você tem meu e-mail e a gente pode ir dialogando, tá? Te desejando uma boa caminhada aí. Obrigado, Ironita. Sara. Janaína, eu vejo que tem um caminho aí bonito pela frente, né? E vai com força, que eu acho que tu encontrou o ponto que você buscou nessa trajetória, né? E estamos, né, sempre aqui para conversar, trocar ideia. Pena que não é nas lajes, né? Nas lajes sempre tem um cafezinho, uma rosquinha de coalhada. Mas aqui em Blumenau tenho tentado colocar algumas coisas da minha cultura, mas esse povo daqui é um povo que gosta tanto de trabalhar que não entende, sabe? Tô brincando, aqui trabalhar com café, uma rosquinha é melhor, né? Mas tenho certeza, Jana, que acho que essa tarde hoje foi bem importante, assim, para todos nós, né? E vai com força aí, que logo, logo vem a banca da tese. Isso aí. E obrigada, Jana, Paulo e Ironita. Uma tarde muito legal mesmo. Tá sem som, Paulo.
Opa, obrigado, Sara, obrigado, Ironita. Janaína, tuas últimas considerações? Professor, só para agradecer mesmo os apontamentos. Professor, não é que santo de casa não faz milagre, tá? Eu sei que o senhor já tinha apontado em alguns sentidos, mas, assim, ouvi-las, professoras, também foi muito importante, assim. Alguns apontamentos, todas as falhas são minhas, assim. O professor Paulo já havia direcionado, apontado algumas coisas, mas a gente também tinha necessidade da qualificação, né? Eu estou assim, com os prazos bastante limites, mas vou buscar fazer um bom trabalho, sim. E obrigada, gratidão imensa mesmo às professoras e ao professor também, sempre muito paciente, muito solícito. Obrigada, professor. Obrigado. Então, vou encerrar a nossa gravação.